A Minha Vida em Capítulos, o meu livro falado que eu criei para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de vida, os meus aprendizados, os meus erros, e para que vocês não cometam esses mesmos erros e não se prejudiquem, como eu me prejudiquei em muitos aspectos na minha vida, inclusive em relação ao meu próprio casamento, como eu já falei aqui, que vou compartilhar com vocês. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje é o Dia das Mães. Eu estou gravando esse vídeo numa cidade do interior aqui da Bahia, na Chapada Diamantina, terra do meu pai, embora eu não esteja exatamente na terra de meu pai aqui. Eu estou em outra cidade, uma cidade histórica, uma cidade linda. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha só, quanta natureza, quanta beleza. Olha que graça essas casas antigas, que a maioria hoje viraram pousadas, inclusive. Olha quanta beleza. Olha quanta beleza, olha lá. Não é lindo isso aqui? É muito lindo, é uma cidade histórica, uma cidade bem antiga, rodeada de cachoeiras, gruta, tem de tudo por aqui. E muita beleza, lógico, né? Eu estou aqui visitando a minha sobrinha neta, que me chama de vovó, porque eu criei uma boa parte da minha vida e da vida dele, o meu sobrinho, que é o pai dela. Então ela é minha sobrinha neta, mas para mim ela é uma neta de coração, porque ela nasceu, cresceu na minha casa e amanhã é o aniversário dela. Então nós viemos para cá, eu, a minha mãe e o meu irmão, que é o avô dela, para passarmos o aniversário dela. E eu resolvi gravar o vídeo dessa semana nessa cidade linda. Tem um pouquinho de barulho, eu esqueci de trazer o meu microfone de lapela para reduzir o impacto do barulho externo, mas vocês aproveitam e veem a vida real da cidade, do interior. Muita moto, olha aí, mais moto passando, vai passar N veículos aqui, tem carro, tem cavalo, muita moto, bicicleta, enfim, vida do interior. Eu gosto bastante, eu cresci na cidade do meu pai, que é aqui perto, que também é aqui na Chapada Diamantina, na Bahia. E assim, ai gente, eram as melhores férias da minha vida. Na verdade eu não cresci, eu não morei nessa cidade, mas a gente vinha todas as férias passar as férias aqui, eu, meus pais, meus irmãos, aí encontrávamos com os primos, com os tios, era espetacular. Ó, mais moto passando. E hoje eu queria compartilhar com vocês essa pequena parte da minha vida, que foi a minha infância. Eu falei que eu ia começar dos últimos 4 anos, mas eu falei que a gente não ia seguir uma sequência muito rígida, porque eu queria que as coisas fossem surgindo, e à medida que elas fossem surgindo na minha cabeça, nas minhas lembranças, eu fosse compartilhando com vocês. E como eu estou aqui no interior, eu resolvi, ó, haja moto, né? Uma pra lá, outra pra cá. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje aqui e falar um pouquinho da minha infância no interior, da vida aqui no interior, como foi a minha família. A minha família era um pouco, como a gente fala hoje, disfuncional. Mas a disfunção da minha família era gerada por um desentendimento muito grande entre meus pais, que refletia, consequentemente, em nós, filhos. Nós somos 4, eu sou a mais nova, tenho uma irmã mais velha e 2 homens no meio. Um desses, mais próximo de mim, o alemão, galegão, muito parecido com meu pai, que também era um alemãozão, embora não tivesse nascido na Alemanha, nasceu aqui na Chapada, no sertão da Bahia. Mas ele é o avô de Amora, a minha netinha, que faz aniversário amanhã, como eu falei. E tem muita gente chegando, olha, muita gente chegando com suas mochilas, muitas motos passando para lá e para cá. Estou mostrando um pouquinho da vida no interior aqui para vocês. E com muita alegria gravando esse vídeo aqui, que eu espero que vocês gostem muito. Mas voltando aqui à minha família disfuncional, na minha casa não tinha, na minha infância, não tinha violência física, não tinha álcool, não tinha drogas. Meu pai, eu nunca vi, meu pai faleceu com 88 anos quando eu tinha 44, ou seja, nós tínhamos uma diferença de 44 anos, isso mesmo. Ele é 37 anos mais velho, era, né, 37 anos mais velho do que minha mãe. E quando eu nasci, ele tinha 44, e quando ele faleceu, 44, e quando ele faleceu, eu tinha 44 anos. Ele teve um probleminha, que ele precisou fazer uma
prótese, botar uma prótese no fêmur. Infelizmente ele teve uma infecção hospitalar e perdeu a vida por causa dessa infecção hospitalar, aos 88 anos. Mas eu nunca vi o meu pai bêbado, por exemplo, então não tinha álcool. Só que em razão desses problemas que existiam entre o relacionamento dos meus pais, eles não se entendiam de jeito nenhum. A violência era emocional, era psicológica, gritos, às vezes palavrões, muita briga, muita discussão entre eles, o que gerou toda essa disfuncionalidade entre nós 6, os 4 filhos e o casal, os meus pais. Por que eu estou lembrando deste capítulo agora? Porque nos últimos tempos eu tenho ficado mais próxima dos meus irmãos, da minha irmã nem tanto. As nossas diferenças sempre foram gritantes, mas dos meus irmãos eu sou mais próxima. E esse meu irmão, que é o pai, o avô, na verdade, de Amora, o pai do meu sobrinho que eu criei, porque a casa dele também era extremamente disfuncional. Ele teve 3 filhos com a mãe de Mateus, que é o pai de Amora, mas nunca viveram juntos e brigavam também demais. Era um horror a vida deles. Então era um reflexo. Meu irmão viveu na casa dele o reflexo do que ele viveu na casa com os pais dele, os nossos pais. Então Mateus, que era o mais novo, eu peguei ele com 6 anos de idade e ele morou alguns anos comigo. Quando minha filha nasceu, ele tinha 6 anos, 6 e pouco, quase 7 anos, ele já morava comigo. Então ele foi o primeiro filho que eu tive. A partir de 2 anos de idade, eu levava ele todo final de semana lá para casa, já com o meu namorado, que virou meu noivo, virou meu marido e o pai da minha filha. Eu levava Mateus, a gente viajava, ele andava comigo para todos os lugares. Foi eu que botei ele na escola, foi eu que eduquei ele. E por isso eu tenho essa proximidade enorme. Quando eu fui morar em São Paulo, ele passou também 2 anos lá comigo. Depois ele foi morar com o pai, já adolescente nessa época. Enfim, então eu tenho uma relação hoje mais próxima com esse meu irmão. E era o meu irmão que brincava de boneca comigo, que estava sempre comigo na infância. E hoje, por causa de Amora, a gente sempre tá. É a segunda vez esse ano que a gente viaja para cá. E é uma viagem longa, são 7, 8 horas de estrada para chegar até aqui. Eu moro na capital, em Salvador. E a gente pega a estrada, encara a estrada. Viemos em fevereiro e viemos agora passar o aniversário dela. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse capítulo. Como tá um pouco barulhento aqui, eu vou parar por aqui.